Olá a todos, eu sou Ian Oviedo, trabalho na editora Lote 42, que está produzindo esta 9ª edição da Feira Miolos. E é uma alegria tê-los todos aqui depois de o período pandêmico que passamos. É uma alegria muito grande estar de volta aqui à Biblioteca Mário de Andrade, vendo tantas editoras legais, tanta coisa bonita rolando. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui começa a Fala Miolos, este circuito de falas e palestras com diversos artistas e produtores da cena gráfica. E eu tenho a alegria de inaugurar aqui com o Mário César, que vai falar sobre o passado, o presente e o futuro dos quadrinhos queer. Mário César, 4 vezes vencedor do troféu HQ Mix e 2 vezes finalista do Prêmio Jabuti. Autor e editor de histórias em quadrinhos, além de co-criador e organizador da PocCon, feira LGBTQIA+, de quadrinhos e artes gráficas. Aqui nessa fala, ele vai falar um pouco sobre a produção dos quadrinhos queer, circulação e formação de público, e também um pouco sobre os pensamentos de um futuro, do futuro próximo, para a produção de quadrinhos queer. Esta fala está sendo gravada e vai ser lançada no YouTube da Feira Miolos. E é isso. Tenham todos uma boa fala. E, mais uma vez, muito obrigado por terem vindo. E viva a Feira Miolos. E até já. Todo seu. Olá, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Eu queria agradecer primeiro à Feira Miolos pelo convite. É um prazer enorme estar falando sobre quadrinhos LGBTQIA+, aqui na Biblioteca Mário de Andrade, né? A biblioteca que leva o nome do meu xará, que também era uma pessoa LGBTQIA+, que era uma identidade, inclusive, que era um pouco apagada da história dele, está sendo resgatada mais agora. E eu vim aqui para falar... Ah, já está aqui, ó. Ah, beleza. Eu vim para falar sobre os quadrinhos LGBTQIA+, do passado, do presente e pensamento sobre o futuro para eles aqui no Brasil. Eu vou começar me apresentando, quer dizer, o Ian já me apresentou um pouco, mas eu sou autor e editor de histórias em quadrinhos. Eu estou no mercado de quadrinhos desde 2006. Comecei como autor independente de um coletivo chamado Quarto Mundo, que lá na época a gente estava pensando em como melhorar a distribuição, que é o principal problema para um autor independente de quadrinhos é como você desovar, né, os quadrinhos, como você distribuir. Então, a gente formou um coletivo, na época, para participar de feiras e eventos como a Miolos e também para formar um esquema de distribuição entre os artistas independentes, que era assim, eu aqui de São Paulo mandava um quadrinho para um amigo meu que era lá do Rio, ele levava para várias livrarias, para vários pontos de venda, assim, tipo banca de jornal que na época vendiam quadrinhos, de autores independentes, livrarias, algumas outras lojas, e também para participar dos eventos lá como um coletivo. E eu comecei minha carreira assim, comecei também participando da Front, que era uma antologia publicada pela editora Via Letra, e que ela era toda organizada pela internet. E lá eu conheci muitas pessoas assim, que viraram parceiros de trabalhos. A Front foi uma revista que passou muita gente talentosíssima dos quadrinhos brasileiros, como Fábio Boom, Gabriel Bal, Daniel Esteves, Mário Cal. Muita gente incrível passou por lá. E foi um aprendizado danado para mim. E depois eu comecei a publicar meus quadrinhos autorais. Comecei com a minha série chamada Entre Quadros. Comecei a publicar, o primeiro número saiu em 2009, de um quadrinho solo meu. E só em 2013 é que eu passei a abordar quadrinhos com temáticas LGBTQIA+, né, que na época eu ainda não era assumido publicamente, então eu precisava
resolver primeiro isso comigo mesmo, né, ter segurança para tipo me abrir assim para o público. Na época eu tinha um receio muito enorme de publicar quadrinhos com essa temática, de falar dessas coisas, porque na época o mercado de quadrinhos ele era muito dominado por meninos, né, por homens brancos héteros, e o público majoritariamente também era esse. Então tinha uma insegurança muito grande ali na época de será que vai ter público para um material desse, será que vai ser bem aceito? Mas eu sabia que em algum momento eu ia ter que abordar essas questões, porque o tipo de trabalho que eu faço é muito sobre dia a dia, sobre cotidiano, também abordo muitas questões políticas, então eu sabia que uma hora eu ia ter que entrar nisso, né? Eu só precisava me sentir mais seguro para poder abordar. E quando eu publiquei o meu primeiro quadrinho, chamado Ciranda da Solidão, lá em 2013, acho que eu fui um dos primeiros autores abertamente gay a publicar um quadrinho com esse tipo de temática aqui no Brasil. E a aceitação... Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui já é o Bendito Takura. E a aceitação foi muito melhor do que eu imaginava, assim, porque, na verdade, tinha uma imensa parcela do público que estava sedenta por material desse tipo. E não tinha outras pessoas fazendo isso na época. Vou até falar um pouco mais disso. E, a partir daí, eu comecei a publicar mais quadrinhos com essa temática. E o meu mais conhecido é esse aqui, chamado Bendito Takura. Eu comecei a publicar ele em 2017. Eu tive a ideia lá em 2013 ainda, quando um pastor aí queria aprovar, ele assumiu a Comissão de Direitos Humanos e Minorias na época, ele que tentou botar a pauta da cura gay, né, para ser aprovada, que o que é conhecido aí publicamente como cura gay são vários tratamentos que são proibidos aqui no Brasil de serem praticados pelo Conselho Federal de Psicologia desde 1999. Porque é um charlatanismo, assim, uma coisa que não funciona, está prometendo uma cura para uma coisa que não é doença, e eles são proibidos, né? Psicólogos não podem praticar, mas tem forças conservadoras que estão, né? Conseguimos chutar aí embora da presidência, felizmente, mas que tentam liberar esses tratamentos de novo, que é para lucrar em cima da ignorância das pessoas, sabe? Mas aí, quando eu olhei isso, assim, eu nunca tinha ouvido falar antes de cura gay na época, e eu comecei a pesquisar, eu fui atrás e fiquei assim de cabelo em pé com as coisas que eu estava encontrando, né? E a partir dessa pesquisa eu comecei a desenvolver o roteiro dessa história, e eu comecei a publicar ela online em 2017. São esses 3 volumes. Estão à venda lá na minha mesa, quem quiser pegar depois. E esse trabalho venceu o troféu HQ Mix 2 vezes, de melhor web quadrinhos. Também foi finalista do Prêmio Jabuti 2 vezes. E eu concluí recentemente. Eu estou vendendo o último volume aí agora. E ele também vai ser publicado no exterior, né? Já foi negociado para ser publicado em inglês e em francês. Aqui eu vou começar a falar dos primeiros quadrinhos com temáticas LGBTQIA+, que a gente teve. Eu comecei a fazer quadrinhos, inclusive, olhando assim para trás, foi porque eu fui um menino gay que cresceu ali tipo no final dos anos 80, começo dos anos 90, e a gente não tinha representações LGBTQIA+, nas novelas, nos filmes, nos séries, não tinham boas representações, né? A gente tinha sempre ou o gay que pegava AIDS e morria, ou aquele gay que era o amigo da protagonista, ou aquele gay que era o motivo, que era tipo o alívio cômico, mas as pessoas estavam rindo dele pelo fato dele ser LGBT, né? Ele era sempre o motivo da piada, era a sexualidade dele, o gênero dele. E nos quadrinhos foi um dos primeiros lugares onde eu vi boas representações, coisas bem escritas, com as quais eu realmente me identificava, né? Eu sempre ficava olhando aquelas representações em novelas, em filmes e seriados na época, e ficava, gente, ser gay é isso, é ser motivo de chacota, eu quero ser respeitado quando eu crescer, pô. E quando eu comecei a ler quadrinhos mais independentes e tudo mais, quadrinhos mais autorais, eu dei de cara, né? Aqui está um exemplo do Love and Rockets, que é dos irmãos Hernandes.
São dois atores independentes lá dos Estados Unidos, de origem, acho que são mexicanos, se não me engano. E num dos quadrinhos que saiu aqui no Brasil como Sopa de Grampenha, tem um personagem bissexual chamado Jesus. E eu fiquei assim, meu Deus. Eu fiquei muito extasiado na época lendo essa história, assim, porque ele trata tudo com uma naturalidade muito grande e o Gilbert Hernandes, ele é para mim uma das maiores referências assim para o meu trabalho até hoje. E então foi um choque para mim assim quando eu li. Tem também dentro dos gibis de super-herói essa história que nunca foi publicada no Brasil, que é da Tropa Alpha, que tinha um personagem abertamente gay. A história em si é horrível, ainda bem que ela nunca saiu no Brasil, que ela é muito mal escrita e tudo mais, mas foi uma das primeiras histórias lá fora que teve personagem abertamente LGBT. E também outro quadrinho que me emocionou, me tocou muito na época foi o Sandman, do Neil Gaiman, que lá no final da década de 80 e começo da década de 90, ele já estava construindo um universo cheio de personagens LGBTQIA+, e muito bem elaborados, muito bem escritos. E, apesar do Gaiman ser um homem branco hétero, ele tinha muitos amigos, né, LGBTQIA+, então ele falava tudo com muita propriedade, porque ele convivia com pessoas, né? Assim, então ele realmente construiu histórias incríveis com personagens LGBTQIA+, e era um quadrinho de grande alcance, né? O Sandman, ele era best-seller, ele agora virou seriado na Netflix e tudo mais, e foi um trabalho muito inovador na época também, além das qualidades artísticas, técnicas e tudo mais, pela questão de representatividade que ele trouxe também, que era algo que eu nunca tinha visto num quadrinho de mainstream, né? De uma grande editora. Outro personagem também que marcou a época foi a Lady Fanny, do Invisíveis, que é uma personagem transexual, que é protagonista dessa série do Grant Morrison, uma das protagonistas, né, da série. E também no V de Vingança, do Alan Moore, a gente tem um pouco disso. E também, ali, quando eu era mais jovenzinho, tinha os desenhos japoneses, que tinham muitas coisas implícitas ali no desenho, que eu sempre me conectava muito. No caso do Sailor Moon, tinha essas duas personagens aqui que, no desenho original, elas eram namoradas mesmo, mas aqui no Brasil traduziram elas como amiga, primas, se não me engano, acho que elas eram primas. Mas para quem entendia do assunto, né, tipo, via aquilo ali, elas morando juntas, elas sendo carinhosas, uma com a outra, ficava E também tinha a Princesa e o Cavaleiro, que é a história de uma menina que ela tem dois corações, né? Tipo, ela é não binária, digamos assim, né? O terror da história. E depois disso, nos quadrinhos mainstream dos anos mais 2000 para frente, começou a aparecer vários outros personagens LGBTQIA+, como o Huckling e o Icano dos Jovens Vingadores, o Estrela Polar dos X-Men, a nova Batwoman, a própria Mulher Maravilha. Eles assumiram que ela é bissexual, porque, afinal de contas, a mulher ficou 5.000 anos lá numa ilha que só tinha mulheres, e ela nunca teve uma relação amorosa nesse tempo todo. Tem também o Meia-Noite e o Apollo e Meia-Noite, que é um personagem da Image Comics, que é como se fosse uma versão do Batman e do Super-Homem, só que eles são um casal gay. E depois eles foram incorporados ao universo da DC normal. A própria Arlequina, que botaram ela como personagem bissexual, ela se envolvendo com a Era Venenosa. Então começou a ter mais representações dentro do quadrinho mainstream norte-americano, dos anos 2000 para cá. E... Só um segundo. Mas na cena independente norte-americana já tinha outros autores da LGBTQIA+, fazendo coisas desde ali da década de 90, né? Um deles... Deixa eu passar primeiro para esse aqui, para o Howard Cruz. O Howard Cruz, ele foi um dos pioneiros de
de quadrinhos LGBTQIA+, lá nos Estados Unidos. Ele já publicava coisas desde a década de 90. Ele tinha uma revista chamada Gay Comics, que ele era um dos editores. E, em 1995, ele publicou pela Vertigo essa graphic novel, chamada Stuck Rubber Baby, que é assim um dos maiores clássicos de quadrinhos. Quem tiver a oportunidade de ler, leia. E ela demorou mais de 25 anos para chegar aqui no Brasil, né? Sempre quando a gente pergunta assim, dos clássicos de quadrinhos, todo mundo fala do Maus, do Persépolis e tal. Esse era um quadrinho que estava lá esquecido num churrasco, assim, mas ele é uma obra de importância desse porte, sabe? E é um trabalho assim primoroso, primoroso, muito emocionante, que foi feito lá em 95. E até hoje é uma história de impacto muito grande que demorou tanto tempo para chegar aqui no Brasil, sabe? Só foi no passado que ela veio a ser publicada pela editora Conrad. E aí, um outro clássico de quadrinhos, quando a gente fala de quadrinhos LGBTQIA+, é o Fan Home, da Alison Bechdel, que é uma graphic novel que ela conta a história do pai dela, que era um gay enrustido, e eles eram donos de uma funerária, por isso que chama, o fan não é de diversão, é de funerária, né? Eles tinham uma casa funerária e o pai dela era um gay enrustido, e ela vai contando toda essa relação dela com o pai dela. Esse quadrinho saiu em 2006, né? Não, 2007, foi aqui pela Conrad, e depois foi publicado pela Todavia. Lá nos Estados Unidos virou um best-seller, chegou a virar musical na Broadway e tudo mais. Inclusive, o Stuck Rubber Baby, que eu citei aqui, foi a própria Alison que foi... O Howard Cruz foi meio um tutor dela, assim, e ela resgatou, depois que ela estourou com Fan Home, ela meio que resgatou o Stuck Rubber Baby. Aqui no Brasil, desde a década de 90 também, a gente tem uma autora que já estava publicando umas tirinhas dessa personagem chamada Catita. Foi criada em 1995 pela Anita Costa Prado. Ela escrevia inicialmente, fazia para outros desenhistas, mas depois ela também passou a desenhar as histórias. E essas tirinhas foram compiladas pela editora Marca de Fantasia. E é um trabalho pioneiro aqui no Brasil, né? Acho que talvez a primeira personagem abertamente LGBTQIA+, dos quadrinhos brasileiros é a Catita. Ela chegou até a ser usada em cartilhas aqui da Prefeitura de São Paulo. Cartilhas educativas, né? E, mais ou menos ali na época que eu comecei também a fazer meus trabalhos com temática LGBTQIA+, foi a época que a Laerte se assumiu crossdresser, começou a esse processo de transição de gênero dela. E a Laerte foi a pessoa que talvez tenha levado essa discussão para a grande mídia, né, com um tom mais sério assim aqui no Brasil. E os quadrinhos dela na época também começaram a abordar essas questões. Ela começou a publicar essas tirinhas do Hugo, da Muriel, que era um personagem dela que também começou a transicionar para mulher. E isso foi um trabalho pioneiro, assim, que me deu muita força para eu mesmo fazer os meus. Pô, a Laerte está fazendo isso, então acho que está na hora de eu também começar. E outro trabalho também que foi pioneiro aqui no Brasil, que foi mais ou menos na mesma época que eu comecei a publicar o meu primeiro trabalho com temática LGBT, a Love Love Six, que é uma autora conterrânea minha lá de Brasília. Tem alguma coisa na água de Brasília, gente, que está muito autor gay lá. Ela começou a publicar essa personagem aí na internet chamada Garota Siririca, que é maravilhoso, né? Tudo. E também foi uma das primeiras autoras assim aqui no Brasil a abordar essas coisas com esse tipo de temática. Então, e esse aqui foi o meu primeiro trabalho, né, com temática LGBTQIA+, chamado Ciranda da Solidão. Eles são 5 contos sobre como a gente lida com relações ao longo da vida. E aqui eu queria mostrar que o amor é a mesma coisa para quem é hétero, para quem é gay, para quem é bissexual, para quem é trans. As angústias são as mesmas, só muda alguns fatorezinhos ali, assim, na dinâmica das relações. E foi publicado esse aqui em 2013. Eu fiz uma campanha no Catarse, na época, para financiar, uma campanha de financiamento coletivo, e deu bastante certo. Eu mandei para a editora
Balão Editorial, eles aceitaram assim de imediato o trabalho, também foi uma coisa que me deixou muito surpreso na época. O próprio Guilherme Crow, que ele está expondo hoje, hoje em dia ele fala, cara, eu nem me toquei na época que não tinha material desse tipo, sabe? Eu só li o quadrinho, achei bom e achei que a gente tinha que publicar. Eu falei, pô, obrigado, cara, é exatamente o que eu queria, sabe? Porque eu estava com receio danado de mandar para uma editora e a editora não querer publicar isso por, por receio, por conta da temática, por conta de preconceito e tudo mais. E eu já estava no mercado de quadrinhos desde 2006, né? Então, quando eu comecei a publicar quadrinho com esse tipo de temática, o preconceito começou a bater na minha cara também. Apesar do material ser bem aceito, ter tido boas vendas e tudo mais, quando eu começava a participar de feiras, que nem eu estou aqui na Miolos expondo, sempre vinha tipo um pai que eu tinha material também infanto-juvenil na época, Pequenos Heróis. Aí um pai, a criança ia lá, via o material infanto-juvenil, não sei o quê. Ah, que bonitinho, colorido, não sei o quê. Aí quando o pai via que tinha um material com temática LGBT, ele puxava o filho, sabe? Assim, acontecia bastante esse tipo de coisa. E na internet também tinha gente, não vou ler essa putaria, porque tem dois homens se beijando. Esse tipo de coisa começou a aparecer assim, para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu mantive a cabeça erguida e falei, deixa esse povo para lá, né? Eu vou continuar produzindo, porque tem um monte de gente aqui que está tipo, emocionado por estar vendo um material assim, empolgado por ter coisa assim, finalmente. E isso foi coisa que foi me dando força para continuar produzindo quadrinhos com esse tipo de temática. Agora vamos falar mais ou menos de como está a cena atual de quadrinhos LGBTQIA+, aqui no Brasil. Desde que eu comecei a publicar quadrinhos com essa temática, lá, há quase 10 anos atrás, lá no comecinho, tipo, eu apontei aqui, era eu, a Laerte, a Love Love Six e a Anitta Costa Prado, e tipo, acabou. Mas com o passar dos anos, foram surgindo cada vez mais e mais autores, assumidamente LGBTQIA+. Teve também autores que já estavam no mercado há bastante tempo, que saíram do armário, né, digamos assim, e começaram a produzir muito mais material com esse tipo de temática, com diversidade de traços, diversidade de estilos, diversidade de temas. Aqui tem vários exemplos. Tem o Garoto Siririca, que eu citei, o Cara Unicórnio, que é do Adri, ele é do Rio Grande do Sul, que é uma sátira de super-heróis. É um personagem que foi picado por um unicórnio radioativo e vira um super-herói. Tem o Maiara Inabelle, do Thales e do Pablo, que é um quadrinho mais de fantasia e de ação, que inclusive já foi vendido o direito para virar série de TV. Vamos ver se dá certo. Tem o Kit Gay, esse não é fake news, da Carol Vitorello, que primeiro ela fez como um zine, mas depois virou um livro publicado recentemente pela Conrad. Eu vou ficar citando um por um aqui, mas começou a surgir muita gente, assim, um boom de artistas que me fez assim, pô, não estou mais sozinho, né? Tem mais gente. E, por conta disso, começou a ficar na minha cabeça, assim, na época, pô, e se a gente juntar esse pessoal todo numa feira só com autores LGBTQIA+. E fiquei maturando isso por bastante tempo, né? Assim, sempre que acontecia as feiras maiores, como as CCXP, sempre que o pessoal vinha na minha mesa, eles perguntavam, pô, que legal, e tem mais alguém fazendo coisa assim? Eu falei, tem fulano, tem fulano, tem fulano, tem fulano. E teve uma CCXP que eu fiz uma lista assim, de todos os artistas que eu conhecia, e isso meio que viralizou no Facebook na época. E aí essa ideia de fazer uma feira só com artistas ficou ali, né? Ficou ali. Essa aqui é uma publicação chamada Quadrinhos Queer, que foi organizada pela Elia Irineu, pela Gabriela Borges, do Menina de HQ, e pelo Guilherme Smith, que reúne são 60 autores, se não me engano, isso. São cerca de 50, 60 autores LGBTQIA+ brasileiros. Tem quadrinhos e também textos de vários autores, foi publicado pela editora Script, e que mostra assim, como foram surgindo muitos novos autores aqui no Brasil, um levantamento muito bem feito, muito interessante. Dá para achar na Amazon, se não me engano.
E também começaram a surgir vozes trans aqui no Brasil, né? Como a Luísa Lemos, a própria Alice Pereira. Isso aqui é uma página do Pequenas Felicidades Trans, que é um quadrinho autobiográfico da Alice Pereira, que é uma autora lá do Rio, que é um quadrinho que, por mim, tinha que estar nas escolas, assim, porque ela conta como foi todo o processo de transição dela. E é muito bonito, é muito, muito bonito. E também, recentemente, tem o Mus Trans, que é acho que foi o primeiro trabalho que eu vi de um autor trans masculino, né, que também ele conta aqui mais um outro quadrinho autobiográfico que ele conta o processo de transição dele. E esse quadrinho também foi o primeiro quadrinho a ganhar o prêmio Mix Literário de literatura. Tchum, tchum. E aí, quando eu fui vendo né, essa efervescência de novos autores, que eu falei, eu fiquei com essa ideia na cabeça de juntar todo mundo e tudo mais. E aí, no final de 2018, eu conheci o Rafael Bastos, que é um ilustrador homoerótico. Ele falou, pô, também queria fazer uma feira, assim, estava com essa ideia também. E a gente começou a trocar ideia, e aí eu achei ali um parceiro para tirar essa ideia do papel, né? E aí, no aniversário dele, lá de 2018, surgiu a PocCon. A PocCon é a primeira feira de quadrinhos e artes gráficas aqui do Brasil, onde todos os autores são LGBTQIA+. E a gente fez a primeira edição em 2019, né? O processo de criação dela foi bem curioso, assim, porque primeiro a gente levantou os nomes que cada um conhecia. Aí eu falei, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, eu conheço Beltrano. Ele falou, também conheço fulano, Beltrano. Dava assim, tipo, uns 20 e poucos, 30 nomes. Aí eu falei, será que dá para montar uma feira bacana, assim, né, e tal? Aí eu falei, não, Rafa, bora fazer o seguinte, a gente abre a inscrição e acho que vai aparecer mais gente, né? E aí a gente achou o lugar, lá no Osaka Naniwakai, lá na Vila Mariana. Falou, aqui cabe umas 50 mesas de expositores, vamos ver se dá. Aí, no primeiro dia que a gente anunciou que ia fazer essa feira, já deu 50 inscritos. A gente ficou assim, caramba, onde é que estava esse povo todo, né? E, no final do processo de inscrição, a gente tinha 345 inscritos. E aí o sofrimento da gente, será que vai ter, virou como é que a gente vai fazer essa seleção aqui? Mas aí a gente tomou o cuidado de, não, a gente tem que ter todas as letrinhas da sigla, a gente também tem que prezar pela diversidade racial, prezar pela diversidade de gênero. E a gente começou o processo de seleção dos artistas da primeira PocCon. A gente ficou muito feliz, porque a gente conseguiu ser, talvez, assim, a primeira feira aqui no Brasil do gênero que a maioria dos expositores eram mulheres, né? Não só mulheres cis, como mulheres trans também, mas elas eram a maioria expondo lá no evento. E a feira começou a escalonar assim de um jeito que a gente não esperava, né? Começou a sair primeiro nos portais de quadrinhos, né, especializados e tudo mais, mas daqui a pouco estava saindo já em veículos de grande porte, estava saindo na Carta Capital, na Folha, e empresas grandes começaram já a vir atrás da gente. Assim, o Twitter chamou a gente para levar artistas para apresentar para eles lá para um projeto deles. A Disney entrou em contato com a gente para a gente fazer uma palestra para eles, para os funcionários deles, uma palestra sobre diversidade para os funcionários deles. E a feira, quando chegou lá no dia, né, sempre que quando a gente organiza a feira, dá aquele frio na barriga de acho que não vai vir ninguém para essa feira, acho que vai flopar, não sei o quê. Mas a gente estava lá terminando de montar ainda as coisas, já estava fila fazendo assim na esquina ali do evento. E foi um sucesso assim incrível, que a gente não esperava mesmo, né? A fila estava dando volta no quarteirão, o SPTV foi lá no dia ao vivo, a Globo News também. A gente ficou, meu Deus, é a primeira feira dos artistas independentes aqui. O que está acontecendo? E deu muito certo, né? Deu muito certo. A gente decidiu fazer uma das coisas que a gente viu do motivo de ter dado certo também, é que a gente decidiu fazer a PocCon na Semana do Orgulho LGBT aqui de São Paulo, né? Que é um período
que a cidade está aqui fervendo. Tem, acho que é o segundo maior evento turístico da cidade de São Paulo. E não tinha nenhuma programação geek, nerd, né? Que tem um monte de balada, um monte de festa, não sei o quê, mas não tinha nada nesse segmento cultural. E a gente mesmo conhecia, né? Pô, veio um monte de amigo nosso para cá, para essa época, e não tem nada nesse sentido. Então, acho que esse foi um dos motivos da feira ter dado tão certo. E na feira a gente conseguiu reunir 73 artistas na primeira edição. A fila estava dando volta no quarteirão, assim. Teve gente que ficou até 4 horas esperando para conseguir entrar na feira, porque o espaço era muito pequeno, não cabia todo mundo ali. E foi uma coisa assim de lavar a alma, né? Porque a gente tinha... Era o primeiro ano de governo do dito cujo aí que foi embora já. Então... E a gente passa assim por muita coisa dentro do mercado de quadrinhos, que é muito machismo, muita homofobia, muito... E então foi de lavar a alma, assim. O próprio pessoal que estava na fila, eles estavam felizes da fila estar tão grande. Ele, pô, eu queria entrar, mas estou tão feliz de ter uma fila desse tamanho para um evento assim. E isso foi muito, muito legal. Foi de lavar a alma, assim. E a gente percebeu também que o olhinho das editoras assim, começou a brilhar em relação a quadrinhos com temáticas LGBTQIA+, e o próprio Quadrinhos Queer, lá que eu citei, aquela coletânea da editora Script, acho que foi um fruto de mostrar que tinha público, né, interessado nesse tipo de material, interessado em consumir quadrinhos de autores queers. Aqui tem mais fotos da primeira edição. Olha lá, o link da Globo News. A Laerte deu uma palestra lá no primeiro dia. A Luísa Lemos entrevistou ela no primeiro dia. Teve concurso de... Uma das coisas também que o pessoal gostou bastante na PokéCon é que a gente fez um concurso de cosplay. Só que eu falei, vamos dar um toquezinho, né, para coisa, para ficar mais... eu sugeri para o cara que organizava de fazer um concurso de lip sync, como se fosse... O pessoal lá não vai só vestido dos personagens, eles têm que fazer uma performance dublando uma música, como se fosse um show de drag. E aí ele amou a ideia e foi um sucesso incrível, assim, a galera se divertiu horrores com isso. E no mesmo ano, que a gente estava lá estourando com a PokéCon, teve a Bienal de Quadrinhos, Bienal do Livro do Rio, e o então prefeito da cidade, que não vale nem a pena dizer o nome dessa criatura, resolveu censurar um quadrinho dos Novos Vingadores, dos Jovens Vingadores, que tinha uma cena de beijo gay. Isso repercutiu nacionalmente. Graças a Deus esse cara não se reelegeu. E o tiro saiu pela culatra, assim, porque o quadrinho acabou esgotando. A repercussão ajudou a botar os quadrinhos LGBTQIA+ em evidência também. E é isso, né? Um outro... Só um segundo. E aí, dentro dessa publicação dos trabalhos que estão acontecendo atualmente, a gente teve também assim o primeiro grande fenômeno de público, de crítica, de tudo, que foi o Arlindo, da Ilustralu. A Ilustralu é uma artista lá do Rio Grande do Norte, se não me engano, e ela fez esse quadrinho que é sobre um menino gay crescendo numa cidade no interior do Rio Grande do Norte, e ela começou a publicar isso no Twitter, né? E cada semana que ia, o público dela ia crescendo, 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 de repente virou um fenômeno assim de internet, que teve uma página lá que era assim, um dos auges da história, que não sei o que entrou até nos trend topics no dia. E virou um sucesso absoluto assim, na internet. E chamou a atenção até ela fechou depois com a editora seguinte, que é um selo do Acompanhando as Letras, para publicar esse quadrinho, depois que ela terminou. Só que a Luísa ela fez questão de ter uma campanha de financiamento coletivo para publicar esse quadrinho. E ela arrebentou assim, com a boca do balão, porque o quadrinho arrecadou tipo, mais de 200 mil reais. Assim, bateu um recorde de arrecadação de
de arrecadação para a campanha de quadrinhos na época. E virou um fenômeno. Ganhou o CCXP Awards, enfim, está premiadíssimo aí. E se encontra até em aeroporto esse quadrinho hoje em dia. De tão grande que ficou. Uma outra tendência que eu estou vendo dentro dos quadrinhos atualmente é uma onda de quadrinhos que não são focados na questão do preconceito em si, né? Que não é, como é difícil ser uma pessoa LGBT, mas é uma construção de histórias mais adoçadas, mais açucaradas, mais leves, que, tipo assim, dizendo que a gente pode ter final feliz, que a gente pode viver um conto de fadas também. E dois exemplos disso é o Heartstopper, que virou série aí do Netflix, também virou febrezinha dos adolescentes hoje em dia. Que é uma história, um coming of age, né, que o povo fala, só que com os personagens gays, né, LGBTs. E é fofinho. Você vê, você sai leve da coisa. Você tem também, esse aqui é o atual fenômeno dos quadrinhos brasileiros aqui na internet, chama 48 Quilômetros, da Yara Naika, que é uma autora que mora lá em Belo Horizonte. Ela começou a fazer esse quadrinho sobre duas meninas que pegam sempre o mesmo ônibus. São duas meninas do Ceará que pegam sempre o mesmo ônibus, e 48 quilômetros é a distância que esse ônibus faz. E elas vão se conhecendo durante essas viagens e se apaixonam. É um quadrinho com... Ele é mais bem-humorado, assim, tudo mais, e tem esse traço mangá, uma estética, né, de mangá, e tá também um fenômeno assim enorme hoje na internet. E hoje em dia a gente tem até, se tu for ver, desenho animado, né, que é para público infanto-juvenil, que tem essas temáticas, né? Eu sou apaixonado pelo Steven Universe, assim, que é um desenho que eu fico... É um desenho do Cartoon Network lá, e que ele aborda muito esses temas de um jeito muito leve, né? De um jeito que criança pode entender. Que o Steven ele tem 3 mães, né? Basicamente assim, e uma delas é um casal gay, que elas se fundem e formam a Garnet, né? Quem quiser ver o desenho é maravilhoso, eu recomendo bastante. E aqui esse ano, né? Depois de 2 anos de pandemia, a gente teve que fazer 2 edições online da PokéCon em 2020 e 2021. Que apesar de ter aquele banho de água fria da gente não poder fazer um evento presencial, as edições online elas propiciaram algumas ideias muito bacanas para a gente. Que a primeira ideia é de fazer os bate-papos pelo YouTube, então pessoas de outros estados, de outras cidades poderiam assistir aquele conteúdo, então tem um alcance maior do que normalmente. E a gente também criou uma gibiteca digital no nosso site, onde tem vários quadrinhos de autores LGBTQIA+, que dá para baixar de graça e ler gratuitamente. E também a gente conseguiu, para a edição de 2021, a nossa primeira convidada internacional, que é uma autora trans italiana, chamada Fumetti Brutti. A gente conseguiu fazer a ponte lá com a editora, a gente fez uma entrevista com ela, foi muito bacana. Mas esse ano, finalmente, depois de 2 anos de pandemia, a gente finalmente conseguiu fazer a segunda edição presencial. Cansa a gente ficar falando. E a gente fez essa edição desse ano, foi na Casa de Portugal, né? Em junho, de novo na véspera da parada LGBTQIA+. Nós conseguimos reunir 119 artistas dessa vez, né? Foi de 73 para 119. E, de novo, foi um sucesso absoluto. Assim, a fila estava indo lá da Casa de Portugal até o metrô da Liberdade. Chamava a atenção de todo mundo que estava passando lá. A gente teve cerca de 5.000 pessoas ao longo do dia visitando a feira. Todo mundo relatou assim, vendas muito boas no evento, o que deixa a gente muito feliz também. De novo, a gente teve o concurso de cosplay. Tem mais algumas fotos aqui. Fizemos bate-papos também, tudo mais.
E, bem, foi isso, né? A gente fez outra edição, a gente agora está pensando já na edição do próximo ano, que a gente conseguiu um espaço maior, mas o espaço já ficou pequeno para o tamanho da feira de novo. Então, está o desafio aí de sempre fazer algo maior, melhor, que comporte o público que a gente está atraindo lá para a feira. E agora a gente tem que pensar, né, sobre o futuro dos quadrinhos aqui no Brasil. Essa é uma ilustração minha, tá, gente? E o cenário, para mim, em termos de talento aqui no Brasil, eu estou vendo surgindo cada vez mais novos talentos, cada vez mais novas vozes. Que nem eu digo, agora ainda tem coisas que faltam, representações no quadrinho. Eu vejo pouca representação de quadrinhos de assexuados nos quadrinhos ainda, mas de personagens transmasculinos também ainda tem pouco, mas está surgindo novas vozes aí, né? Então, eu acho que eventos como a PokéCon, o próprio editais como o PROAC e tudo mais, que estão fomentando novos talentos aqui no Brasil, vai fazer com que surjam, né, essas vozes e surjam esses novos trabalhos. E graças a Deus a gente vai ter um governo melhor aí, que dá mais valor para a cultura agora também. Então, dá um pouquinho mais de esperança para a gente aqui. E acho que quem quiser agora fazer perguntas e tiver alguma dúvida, pode falar. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de vir aqui ao microfone, sanar todas as dúvidas? Por favor, pode. Não se acanhe. Qual que é o seu nome? Prazer, Guilherme. Todo seu. Muito prazer. É um prazer meu. Eu e a minha colega ali, a gente é estudante, a gente está fazendo um projeto sobre quadrinhos LGBTQIA+, para poder... Porque a gente faz parte desse grupo e queria se sentir um pouco mais representado, e foi muito bom ouvir isso de você. Obrigado. Muita coisa que a gente não conhecia, eu não conhecia. E é isso, queria agradecer. Gente, obrigado. Eu que agradeço vocês. Inclusive, se você quiser ser padrinho do nosso projeto, essa vaga claro. está aberta ainda. Com o maior prazer, cara. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Essa é uma das grandes alegrias, das grandes ideias da Feira Miolos, promover esses encontros, assim. Muito obrigado, Mário. Foi demais, muito bom te ouvir. Realmente foi uma fala animadora, assim. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, Feira Miolos. Obrigado à Biblioteca Mário de Andrade pela oportunidade. E é isso, gente. Boa feira.